nos bolsos. Ok, atenção. Let's. Posso? Estou bonitinho? Estou pronto? Estou com o cabelo arrumado? Deixa eu me ajeitar aqui. Senhoras e senhores, bora, seus indo, bora que é quarta-feira, bora começar mais um episódio do Fit Podcast. Muito prazer, porque eu tive a honra de conhecer ainda, muito prazer, eu sou o que resta do Capu. Depois de uma semana enlouquecedora, depois de frio, verão, inverno, outono, primavera, tudo na mesma estação, tá ligado? Mas bora que tem mais um episódio do Fit Podcast. Primeiramente agradecer todo mundo que coloca esse podcast no ar, né, cara? A galera da Somos Produtora, a galera da Wush Patinetes, a galera da BR Tech Fones e também a galera da Ritter Veículos, esses meus parceiros de tantos anos, já na 5ª temporada do Fit Podcast. Daqui a pouquinho eu te conto um pouquinho mais sobre cada um deles, porque essa galera realmente merece toda a atenção do mundo e eu vou destrinchar bonitinho os benefícios de ter cada um deles na tua vida também. Combinado? Agora, cara, vamos direto ao que interessa, que é este homem maravilhoso, que não digo que me viu crescer, porque eu não cresci, tá ligado? E a gente meio que bate de idade, só que ele começou muito antes de mim a ser fodão. Entendeu? E aí eu tentei colar nele pra quê? Pra ser fodinha. Alguma coisa aconteceu nesse intervalo que eu aprendi algumas coisinhas com ele, tá ligado? Umas palmas para Mick Silva! É o Capuzinho, é o Capuzinho. É o Capuzinho, meu velho. Ai, cara, coisa boa. Ah, meu, demorou, mas conseguimos, né? Pô, que massa tá aqui. E muito obrigado pelo convite mais uma vez aí. Tamo na área aí. Tentei algumas vezes, né? Catar essa agenda. Ah, tudo dá certo. Mas tudo dá certo. Minha agenda pra maio tá livre. Porra! Tá? Então tá tudo Tá, certo. depois da meia-noite às 6 da manhã, o que tu faz? Né? Cara, Nem eu sei. é legal porque eu e o Mickey, a gente foi colega de Atlântida por uns 8 anos, eu acho, mais ou menos. Foi, né? Foi um tempão. Foi um tempão. 2007 eu cheguei. Tu já tava Eu em já tava, 2007, né? já tava. Quando eu cheguei, quando tu chegou, eu já tava. E aí depois eu saí, quando eu voltei, tu ainda tava. Tu foi pra Jovem Pan uma época, né? Verdade. É verdade, 2012. Fiquei um tempo na Jovem Pan, foram 5 meses muito bem vividos Só? lá. Só. Cara, bom, vai ver a foto do cara faz, né, velho? Parecia que é muito mais. Mas eu acabei indo pra Curitiba e quando eu fui pra Curitiba, rolou do comunicador, do coordenador da Atlântida de Floripa sair mais ou menos no mesmo tempo, assim. Ah, sim. E aí eu lembro que uns 4 meses depois, mais ou menos, que eu tava lá, tinha recém-alugado, porque eu fui pra Curitiba, assim... O cara... Putz. Curitiba, assim, era uma loucura, porque naquela época, era 2012, ou tinha um apartamento caro, porém, até que daria um jeito ali de me orientar lá, de me estabelecer, Tá. mas era muito ruim. Era muito ruim mesmo, Tá. assim. Ruim, não tinha garagem, aquelas coisas, aquelas loucuras. Chegou a pegar isso? Não, ou tá, era um ou- troço muito acima do meu orçamento que daí viabilizava. E eu demorei uns 3, 4 meses, assim, pra eu conseguir me ajustar lá. E aí quando conseguiu? Quando eu consegui, aí rolou o convite pra voltar pra Atlântida, só que daí dessa vez foi pra Floripa e foi maravilhoso. Mas foi muito bom. Curitiba é uma cidade maravilhosa, né, cara? Pois é, eu lembro direitinho, cara, que nesse intervalo, quando eu fui pra SBT, aí tu foi pra lá, depois tu foi pra Floripa, aí depois a gente voltou mais ou menos na mesma época. Daí eu voltei pra 92 e tu voltou pra Atlântida. Foi 2015 que eu retornei. É. 2012, no mesmo ano que eu saí da Atlântida, em 2012, que eu fui pra Jovem Pan, eu voltei pra Atlântida em 2012, só que daí Floripa, e depois, em 2015, depois de 3 anos lá, eu voltei pro Rio Grande do Sul. Cara, Acho que foi aí que a gente se reencontrou, né? mas assim, realmente, quando tu entrou na Atlântida, que eu já tava, mas quando tu entrou, tu veio com uma bagagem tão bizarra de produção musical, de sound designer, de plástica, de rádio e tal, que realmente quem tava lá já colou e sugou, lá ele, o máximo que conseguiu de informação, tá ligado? Realmente era muita coisa legal, assim, de tecnologia, de experiência e tal. Sem contar, que a gente vai entrar nessa segunda parte do papo sobre esse papo também, que além de ser um dos maiores comunicadores do Rio Grande do Sul, o cara é um dos maiores DJs do Rio Grande do Sul também, e produtores musicais. Então, realmente é uma bagagem muito legal pra quem também trabalha com comunicação e com música. Cara, voltando 1000 casinhas, velho. Manda. Por que o menino Miqueias quis fazer rádio? Não quis. Eu não quis, cara. Minha história no rádio foi muito maluca. Eu caí de paraquedas. Eu fazia fazia o segundo grau, e era o segundo grau de processamento de dados, técnico. Aonde isso? Isso em Carazinho, na cidade onde eu nasci. Nasceu Carazinho, tá? E aí, o curso técnico eu me formei em 2000. Então, de 97 a 2000, era a mesma turma, os mesmos professores, porque era técnico. Não tinha como tu entrar no segundo ano, no terceiro, porque tinha perdido toda aquela parte técnica dos outros anos. Tu podia até sair. A gente perdeu alunos, né? Perdeu colegas e amigos ao longo dos 3 anos. Mas, no terceiro ano, quando já ninguém mais aguentava a cara dos outros, do professor e tudo mais,
E a gente se conhecia todo mundo, os professores também, né? Era, tipo, amigo dos pais, assim, né? E aí teve um dia que o professor de história, o Luiz Henrique, cara, sensacional, um grande professor de cursinho, então tinha toda aquela malandragem, aquela lida, né? Todo mundo gostava dele. E aí ele chegou na aula, assim, era o primeiro período, era 20 para as 8, começava a aula com ele já. E normalmente ele falava, contava uma história, né? Explicava a história. E a gente ficava ali prestando atenção e depois ele fazia algumas atividades. E aquele dia ele falou, gurizada, vamos fazer o seguinte, hoje vocês vão escrever, eu vou editar uns negócios, depois a gente conversa. Todo mundo ali, eu inclusive debruçado na sala, primeiro período do dia, e escrevendo, e ele ditando, um silêncio absoluto na sala, e ele vem e ele fala alguma coisa que eu não entendi. E aí professor, repete, por favor. Só que aquela voz de dormido, não voz Sim, não voz grave de locutor. Voz de dormido, sabe quando acorda, a voz tá meio ruim ainda. E ele parou assim, 3 anos depois, praticamente. Parou assim, cara, por que tu não faz um teste de rádio? E eu falei, professor, teste de rádio? Naquela época tava começando CDs e aquelas coisas. Tipo, quantos anos tinha CD? 16 para 17, tá, eu comecei com 17 no rádio. E aí ele falou, por que tu não faz lá um teste no rádio? Eu falei, minha cidade, Carazinho, na época tinha, sei lá, 50, 55 mil habitantes, e eu não sabia nem onde era rádio, pra tu ter noção. Mas tinha muita rádio, Carazinho? Uma, duas, tinha umas 3, eu acho, pelo que eu lembro. 2 bem consolidadas, né, e devia ter mais, eu não lembro direito. Mas, e ele falou assim, não, vai lá, eu conheço a dona, vou marcar pra ti. E aí tu vai lá. E eu, não queria tirar uma nota ruim. Vou dizer que não, professor, né? Tá louco? Aí eu, tá bom, beleza, professor. Continua a aula, beleza. Passou amanhã, o dia seguinte, naquelas trocas de período, assim, encontrei ele cruzando no corredor, indo de uma sala pra outra. E eu falei lá com a fulana de tal lá, é pra tu ir lá, sei lá, terça-feira que vem. O cara marcou real. Marcou real. E eu falei, tá, beleza, vou lá então. Aí eu cheguei. Pare nota, professor, não? Cara, eu chego na semana seguinte dentro da rádio, era aqueles corredorzinhos assim, que é um estúdio, daí tinha mesa, um senhorzinho lá mexendo, um vidro na frente, um vidro, né, na frente dele, do outro lado o microfone, com a salinha toda acústica e tal. Aí eu chego lá, o seu João, tava cuidando lá, e aí ele me deu um papel assim com um texto de mercado. Uma lauda assim, clássica. Um texto de mercado, assim, tomate, 2,85, abóbora, essas coisas. Faz o seguinte, meu querido, vai ali dentro e faz de conta que tu tá no ar. E eu pensei comigo, como assim? Como é que eu vou fazer de conta com uma coisa que eu nunca fiz? Nunca fiz. E não tenho nenhuma referência. Tu consumia muito rádio? Nada, eu só ouvia CD, porque tipo, era a migração do cassete, vinil e tudo mais, pro CD, era a mídia que tava, tipo, qualidade absurda, e eu só comprava, tudo que me restava no final do mês, virava música umas graninhas, eu comprava CD que demorava, sei lá, 40 dias pra chegar, né, aquela coisa toda. E aí ele falou, entra lá e faz de conta que tu tá no ar. Aí eu peguei essa folha, entrei lá, sei lá, cara, o resumo da história. Imaginei agora me inclinando. Tomate, 5,90. E aí aquela voz impostada. De locutor de rádio. Tomate, 5,99. Que bom ter você aqui juntinho com a gente. Supermercado, economia. E aí, enfim. Aí passou, fiz essa gravação, voltei pra minha vida normal, de estudo, 2º grau, e eu precisava... Mas no dia não teve contato com rádio, assim, não? Entrou em estúdio? Não, só entrei nesse estúdio. Só gravou e foi embora. Fiquei lá, sei lá, 1 horinha dentro da rádio. Mas total teste mesmo, assim. Total, absolutamente. E aí eu volto pra casa, minha vida segue, me formo naquele ano, começo a fazer a faculdade de Direito. Tudo a ver! De Direito. E aí, cara, eu lembro que aí fiz o estágio, né, que o curso técnico tinha mais ainda 6 meses de estágio. Quando eu terminei o estágio, precisava voltar a trabalhar de dia, pagar a faculdade para estudar à noite e tal, tudo mais. E aí eu trabalhava numa loja eletrônica de instalação de som automotivo, alarme residencial, consertava videocassete, televisão e tudo mais. E chegou um senhorzinho lá com um fone de ouvido, um certo dia, para consertar. Né? Tipo, um fone de ouvido que tu pega hoje e joga fora e compra outro, né? Mas na época a galera... Tinha a esponjinha por fora, aquele cinza. Assim. Profissional, né? De rádio. Pior que era bom aquele fone. E aí ele chega lá e eu reconheci ele, porque era o seu João. O tio que tu gravou lá. O seu João. Tá. Só que, tipo, eu fiquei na minha, né? Porque eu tava num outro ambiente, um outro momento, era ele que tava ali me visitando, não fiquei alugando ele, né?
Aí eu fiz a ordem de serviço, deixei lá pro técnico consertar, falei, pode pegar semana que vem aqui, seu João. E aí tu não é aquele rapaz que foi fazer um teste lá? E eu falei, sou, seu João. Olha, eles estão precisando de alguém lá de novo, acho que tu deveria ir lá. Cara, Deus queria muito que o bagulho conspirasse pra ele. Tipo assim, eu vou dar um jeito de botar esse guri no rádio. Como eu não sei? Bota o professor dele lá, dá um jeito, bota o tiozinho pra estragar um fone, tá ligado? Eu fui empurrado. Podia estar rico fazendo software hoje. Ou sendo advogado, criminalista, bem de boas. Sei lá, essas coisas. E aí, só que daí eu já tinha ido a primeira vez, eu já fui um pouco mais faceiro, né? Um pouco mais empolgado. Até porque o convite veio deles agora, né? E outra, né, cara? Tipo, a rádio é uma cachaça, né? A partir do momento que tu conhece, é difícil tu ficar longe. E aí eu fui de novo, aconteceu a mesma coisa, ele tava lá, me deu uma folhinha, fui gravar, saiu tudo aquela coisa de novo, né? E eu não sei como, uns 2, 3 dias depois, eles me ligaram, a gente queria que tu viesse aqui pra ficar aprendendo, cara. E a gente quer te contratar e daqui, sei lá, 15 dias tu começa no ar. E foi pra fazer o ar mesmo? Pra fazer o ar. Pra fazer o ar. Isso tava já com o quê, 18? 17. 17? Tá, mas teve 17. Um gap grande entre tu fazer o primeiro teste e... Um ano. Porque foi no meio do terceiro ano, daí eu finalizei o terceiro ano, fiz mais 6 meses de estágio e logo que eu comecei a trabalhar então nem tava no teu radar. Nada. Eu tinha esquecido daquela situação. Eu passei um ano depois pensando sei lá. E depois disso aí, tipo, não teve um plano B? Depois disso... Porque tu ficou fazendo faculdade de Direito? Não, daí eu mudei para design, porque lá eu comecei a trabalhar em Carazinho, né? Então, tipo, lá tinha poucas alternativas. Ah, sim. Então, sei lá, eu lembro que tinha administração, que não era minha vibe, direito, que daí era uma coisa assim, tá, se é pra gente fazer faculdade, vamos se fuder no direito e ganhar dinheiro. Clássico. E tinha design, que até hoje eu não sei direito o que era. É um design meio aleatório, assim, meio... Aí quando eu comecei a trabalhar no rádio, eu migrei do direito para design. E aí, quando eu saí de lá, depois eu fiz publicidade. Caraca, mano. Mas foi isso. Inclusive, eu fiz gastronomia agora semana passada e também, terminei como astronauta. Agora eu tô de TI. Porque, na verdade, cara, mas tu é um cara, assim, que, além de tudo, desde sempre, foi uma referência não só na voz. A voz do Mickey entrega por si só por que tu caiu na comunicação. Agora, tu é um cara que sempre foi mais inclinado à questão também do sound design. Cara, foi outra coisa que aconteceu também de maneira meio que despretensiosa, assim, porque depois que eu comecei o trabalho de comunicador no rádio lá em 2001, por aí, eu fui, 2003, eu fui para uma rádio em Erechim, chamada Rádio Virtual, e é uma rádio da Diocese lá de Erechim, muito bem estruturada. Legal. Na época já era uma rádio completamente diferenciada em termos de estrutura, os microfones suíços, umas coisas gringas, tipo assim, caraca, mano, será que é isso mesmo? Tá ligado? Tipo, nunca tinha visto aquilo. E no interior ainda as coisas são muito mais, pelo menos naquele momento, eram muito mais precárias, assim, né, estruturalmente falando. E eu chego lá, uma estrutura absurda. E aí eu lembro que tinha, eu fazia o ar à tarde na rádio e de manhã fazia a parte de gravações e produção. Tá. E aí com os colegas que tinham lá, o Leandro, especialmente, foi o cara que me mostrou muito como fazia a produção. Mas tu já botava a mão na produção da plástica da rádio? Naquele momento eu comecei a aprender. Não, lá eu comecei a aprender. Tá. Rádio virtual. E tudo começou porque eu pedi para eles, eu estava procurando, eu montei um programa para uma rádio Passo Fundo, um ano antes. Assim. O TI fez o programa? Não, eu montei a estrutura do programa, o nome do programa era Jukebox. O programa, achei que fosse um programa ou software. Não, era um programa de rádio. Jukebox era o nome do programa. E aí eu precisava da plástica para esse programa. E aí me indicaram essa rádio de Erechim, a rádio virtual, que eles faziam esses materiais para as outras rádios e tudo mais. Eu fui lá e aí já aproveitei e fiz um teste. Eu quero fazer um teste aí? Eu acho que eles já estavam meio precisando de alguma coisa. E aí eu fiz, né? E aí um tempo depois eles fizeram o convite para ir para lá e eu acabei indo para lá. E aí lá sim, realmente comecei a aprender como é que fazia e tudo mais. Eles tinham toda essa estrutura. E aí eu acabei aprendendo lá e trazendo isso posteriormente para Porto Alegre. Eu fiquei 5 anos lá. Tu ficou depois lá para Atlântida direto? De lá foi para Atlântida direto. Mas participou daqueles negócios que tinha, não é vozes, como é que era? Talento? Novos talentos, assim. Não. Que foi de onde veio Piama, a galera assim, veio nessa brincadeira, né? Amanda, Potter também, não lembro direito. Pois porque assim, eu entrei por Kazuca, então eu corri por fora. Tu não teve que fazer também esse que quase todo mundo fez? Antes disso, tinha um cenário onde pop rock, naquele momento, era
era uma marca muito diferenciada no meio rádio, especialmente aqui no sul do Brasil. Tava uma ascensão absurda. Todo o time hoje, base, né, estrutura, os pilares hoje da Atlântida estavam naquele momento na Pop Rock e tudo mais. E em 2001, quando eu comecei a trabalhar em rádio, eu fiz um curso de locução publicitária com o Couto e com o Ricardo Badia. Putz. Isso foi lá em Passo Fundo, na Pop Rock de Passo Fundo. Eles foram para lá em 2 módulos, 2 finais de semana. Eu me inscrevi e fiz. E conheci o Couto, o Badia também, mas eu mantive muito contato com o Couto, que era o sound designer da Pop Rock, em Porto Alegre. E aí eu pegava, era muito maluco, cara, porque eu não tinha computador, né? E aí nesse curso de locução publicitária, eu conheci um cara chamado Dilamar, um grande amigo que era de lá de Carazinho, que depois ele se tornou meu vizinho de porta. Tipo assim, atravessava a rua, ele morava ali. E ele tinha um negócio de sonorização. Então ele botava festa em 15 anos, casamento e tudo mais. Ele era o cara que falava, o mestre de cerimônias, e ele tinha um computador onde ele levava para botar música, que era um desktop, não era um notebook, era um desktop. PC. E tinha uma caixa, aquelas caixas que tu abre à frente, abre atrás, e tu só encosta ali e tá pronto, tá montado, só conecta na tomada. Justamente para poder levar e transportar. Era um trambolho gigante. E aí ele falou... Mas em 2001? 2000, Pô, 2001. Isso aí era Ferrari. Nossa, e aí ele falou assim, meu, tu quer fazer alguma coisa? O serviço dele era tipo de quinta a domingo. Segunda, terça, final de domingo, já ele ficava obsoleto, porque não tinha festa de 15 anos, casamento no início de semana, né? Então ele ficava lá e ele falou assim, meu, tu precisa pegar aí para produzir as coisas, porque ele conhecia ele no curso de locução publicitária, a gente fez amizade e tudo mais. Pode pegar lá, devolve na quinta-feira e domingo, segunda-feira, pode pegar e trabalhar de novo. Então eu pegava esse caixão dele lá, atravessava a rua, levava para casa, botava em cima da mesa da sala, ficava ali produzindo, e aí o que acontecia? Eu criava algumas ideias, montava alguns vinhetões, algumas cabs, alguns materiais promocionais e mandava pro Couto, olha só, o que tu acha disso? Pra ele meio que analisar a estrutura. Já com a estética da Pop Rock. Eu já fazia pop rock, sei lá, você está ouvindo pop rock, eu não lembro o que eu criava lá, mas enfim, eu montava isso, mandava por CD, gravava no CDzinho, mandava por você jovem, CD é uma coisa que os incas usavam antigamente para transmitir áudios. Uma bolacha de plástico horrorosa, cabia só 12 músicas. Exato, então eu colocava ali e mandava para Porto Alegre por correio. Caraca, velho. Com a intenção, obviamente, de mostrar o trabalho e eventualmente estar aqui, porque como eu comecei no interior, e eu tinha algo na minha cabeça que era assim, eu preciso estar numa cidade grande, numa capital, numa rádio grande. Não sabia se seria Porto Alegre, São Paulo, sei lá. Mas estava buscando isso, né? Não desmerecendo toda a trajetória lá no interior. Não, pelo contrário, foi que forjou. Era algo que eu queria muito, assim. Mas bizarro como tu já... tipo, hoje a gente pensa, que mão que devia ser. Cara, é que a gente não sabia que existiam facilidades pós isso. Então, pra gente era meio que o padrão. É que nem banda. Que as bandas entregavam, que mão, tu levava CD. Claro que eu levava, como é que eu ia saber? Tipo, não sabia que existia uma maneira de ser facilitado como é hoje. Hoje tu aperta um botão, tu manda um áudio no WhatsApp. É assustador, assim, esse processo evolutivo. Agora, tu usava naquela época já software de edição que... Eu usava o Soundforge. Clássico. Por muito tempo usei Soundforge, né? Então, não era nem multipista, a gente acabava montando... Sim, tem que mixar um em cima do outro. Ia somando energia ali, uma em cima do outro, mas dava certo, era o que a gente tinha. Não, e cada vez que tu salva, tu perde uma corda e vai embora, ninguém tá vendo, tá ligado? Tu acabava criando algumas artimanhas, né? Pra ocultar o áudio ruim. Mas, de vez em quando, tu perdia tudo, tinha começado do zero. Mas era isso, e aí eu acabava mandando para Porto Alegre, deixa eu ver, 2001, foi até 2007 quando eu vi para Porto Alegre. Então, de 2001, quando eu conheci o Couto, até 2007, eu fiquei 5, 6 anos fazendo isso. Mas esse 2007, quem é que te achou e te chamou? Aí quando houve a mudança de Pop Rock para Atlântida. Que foi na época, exatamente a época que eu achei que eu ia sair. Porque eu entrei na Atlântida com o Gerson. Aí eu fiquei 1 ano e pouco com o Gerson, pelo Kazuca, nos programas do Kazuca, com uma galinha operando e eu fazendo locução. Aí depois entrou o Fetter trazendo o time dele. Eu falei, cara, nunca mais, né, velho? Acabou pra mim. E aí o Fetter, não, tu fica. Eu falei, opa! Também tava uma pegada bem gurizada na época ali, era bem vibe... Kazuca bombando. O Kazuca tava lá em si. Mas eu sempre comento, inclusive todos os episódios que tu vai ver desse podcast, hoje é o episódio número 52. Do 1 ao 52, todos os episódios eu falo a mesma frase. Que se hoje eu tenho esse celular, se eu tenho a tua amizade, se eu tenho essa cunha, se eu tenho esse... Tudo é culpa do Fetter. Tudo é culpa do Fetter.
Porque ele que me ensinou, ele que me manteve, ele que me orientou, ele que me disse, meu, não vai por aqui, vai por aqui. E quando eu tava indo por aqui, ele falava, meu, faz isso aqui, ó, vem pra cá. Ajusta. Abriu uma porta gigante, era só um realinhar a rota. Tudo é assustador, assim, como tudo que ele tocou na minha vida, assim, o esquema tomou um rumo, literalmente, sabe? Então eu sempre comento que eu sou muito grato ao Fetter e de primeira, assim, né? Ao Tornaim, que me abriu as portas todas, né? O cara me tirou do colégio, me botou no Kazuca, me deu espaço na TV, espaço na rádio, espaço no jornal. Eu tava ali 6 meses pós-formado no colégio, tendo coluna na 0 Hora, tendo programa na Atlântida e programa na TV Com. Exatamente. Então era assustador, assim, as portas que os caras abriram. E depois que eu entrei pela porta, o Fetter pegou e falou, meu, então tá, vem que eu vou te dar o rumo das coisas, tá ligado? Então pra mim foi um privilégio muito grande. E aí quando ele entrou, e quando tu entrou e eu consegui ficar, aí que eu lembro direitinho da questão do Mick Silva, sound designer, especialmente, locutor, que era a voz mais referência pra galera, assim, porque tinha os caras que eram vozeirão na rádio, mas tu tinha um vozeirão, aquela voz padrão do locutor de rádio. A Atlântida tava com muita galera que veio do entretenimento, do cafezinho, depois pretinho. Então não era aquelas vozes, tipo assim, pega o KG, pega o Maurício, pega o Potter, não é aqueles caras que falavam assim, tá ligado? Agora tu já tinha uma voz mais impostada, então a gurizada nova da rádio, nova que eu digo não de ser mais novos, mas de estarem há menos tempo, tentando pegar naquele teu ritmo, tá ligado? E depois disso eu também comecei a ir muito atrás de questão de produção musical e DJ, por consequência do teu trampo, sabe? Uma coisa bem inspiracional, porque eu fazia a noite da Atlântida e tu fazia o Sônica. O Sônica. Então acabava meu programa ali às 10, e depois tinha o Sônica, Verdade. e eu ficava, velho, inventava moda. Não, que meu carro acabou a gasolina. Vou ficar aqui um pouquinho mais, ficava 2 horas vendo o programa dos caras. Pra te ver, tocar, pra te ver. Eu lembro que tu operava na época, tu usava o iPad e aquelas, as Numar, aquelas pequenininhas, assim, eu ficava, cara, tá ligado? Realmente é uma coisa que pra mim, porque eu já tocava, mas eu não tocava no nível profissional eletrônico de produção. Eu só aplicava as músicas eletrônicas que eu tinha. Depois com o Sônica, especialmente contigo e com o Dico, comecei a entrar na questão da produção musical e tal. Como é que entrou a questão do DJ na tua vida enquanto rádio também? Tá, mais uma coisa que eu nunca pensei em ser foi DJ. Alguma vez tu quis a coisa que deu certo? Ai, cara, ou foi tudo no susto, cara? Não deu. Que eu quis, muitas coisas não deram certo. Então eu tô deixando. Mas, cara, quando eu cheguei em 2007, eu era folguista. Eu fazia a parte de gravações, né, dos materiais que tu estava falando, e quando eu estava no ar, eu estava no ar para fazer a folga dos outros comunicadores que eram fixos. Então, sei lá, segunda-feira eu fazia folga do Pianjas, no horário dele da manhã, que ele apresentava o Barracão, de tarde eu fazia, ou na terça-feira eu fazia a folga do KG, na quarta era do Porã, não sei de quem mais, do Mr. P, blá, blá, blá. Então eu naquele momento, nunca tive um horário fixo. Sim. E é importante ter um horário fixo, claro, né? Porque rádio é hábito e tudo mais, e tem toda aquela coisa. E realmente não tinha nenhum horário que eu pudesse olhar e dizer assim, porra, me deixa fazer esse horário. Me dá esse horário pra mim, eu dou um jeito. Só que tinha o Sônica. E o Sônica, ele era feito ao vivo, porém, quem tocava o Sônica era o Alexandre Costa, o Dico. E ele não era comunicador. Ele só tocava ao vivo. Ele era operador e também era operador e tudo mais. Então, pra quem tava ouvindo, era como se tivesse uma gravação lá acontecendo. Sim, tinha vinheta e deu. Porque não tinha o comunicador. Não tinha nem e tudo abertura, mais. nada. Eu talvez tinha alguma vinheta. Mas só vinheta, não tinha assim, hora, data, programa, quem é o set, nada. Não, era um programa. Era um programa de fim de semana, assim. E era um baita de um programa, que sexta-feira começava às 10 até as 2, sábado das 9 até as 2. Eram 9 horas de programa por semana, de música eletrônica. Isso era luxo. Uma referência, um puta programa. Era realmente. Então, eu cheguei, outro dia eu lembro que eu cheguei alguma coisa, tipo assim, Fetter, deixa eu fazer o Sônica, apresentar o Sônica. Não, porque daí, enfim, eu tenho lá meu horário fixo. Continuo fazendo a folga no horário de semana. Mas tem o meu programa. E o programa, ele já era um programa mais ouvido no horário. E aí eu lembro que o Fetter negativou naquele momento lá. Ele falou assim, cara, acho que melhor não, porque já é o melhor horário, a gente começa, já é mais ouvido, a gente começa a botar gente falando. Não vou mexer no que tá dando certo. Deixa quieto. E aí, cara, eu não lembro muito bem o que aconteceu. Se eu não me engano, o Dico, o Alexandre Costa, ele tinha uma folga, naturalmente, por um final de semana inteiro de folga por mês, né? Que é a questão da escala, do horário de trabalho. E teve um final de semana que ele saiu de folga, deixou gravado alguma coisa e não tinha toda essa segurança de estrutura técnica que a gente tem hoje de deixar uma rádio... Acesso remoto. E eu lembro que a rádio deu algum problema lá, cara, e a rádio ficou por algumas horas fora do ar.
Mais uma Deus olhando, vou ter que me mexer pra esse vídeo dar certo. Puta merda, lá vou lá, bota um cara de folga, dá um pau no computador, tá, vai, merda. E aí na segunda-feira eu lembro que o Fetter chegou e falou, vamos fazer lá sexta-feira contigo, e daqui 3 meses a gente vê o que acontece, e se melhar continua, senão tá, vamos com o pontual, foi tipo assim, assume agora por 3 meses pra ver o que acontece. Assume e vamos ver o que acontece. Irados. Daqui 3 meses a gente avalia. Irados. Eu fui. Cara, deu 2 meses, um mês, eu acho, tipo 9 horas dentro do estúdio. E o estúdio, lembra, tinha um som muito irado, velho. O sound system da rádio era absurdo, um wooferzão embaixo. Até hoje, assim, um sub de canto, nunca tinha tocado. Não, aquele sub era o banco, lembra? A galera usava com banco, era tão grande aquele negócio que ela sentava em cima. Tremia tudo, os vidros do estúdio, era uma Imagina loucura. eu, cara, que eu fiquei lá durante 4 anos, das 7 à meia-noite sozinho, eu e o porteiro só. Eu botava aquele som no talo, num grau, meu brother. Frouxava. Bacana, sem tiver da galera da cidade, segura um pouquinho que tá fazendo aqui na cidade o som, tá ligado? As outras estúdios, né? Isso no morro, né, claro? E aí, tipo, comecei a apresentar e o Dico tocando do lado ali, fazendo tudo, né, mixagens e tudo mais. E até que chegou uma hora, eu falei, o que tu acha, né, de tu me ensinar? Não tocava antes, então, cara. O que tu acha de tu me ensinar e a gente vai revezando, né? Vai revezando, tu tira aí meia hora, vai e descansa, eu toco, depois tu volta, eu toco e a gente vai fazer o nosso som. Cara, daí ele começou a me ensinar e tal, comecei a agarrar gosto pelo negócio, as coisas foram acontecendo, comecei a me identificar com o som que eu gostava ao longo desse caminho. Quando veio, a gente estava sendo convidado para fazer festa no interior, levar o Sônica, e acabou realmente acontecendo o projeto Sônica, onde o Dico e eu, a gente tocou no interior do estado inteiro. Tinha residência em Porto Alegre. Não, a galera do eletrônico, quando ela tocava no Sonic, era chancelada. Não, chancelaram, minha música vai pra pista agora. Exato. Se tocou lá, tá... Exato, eu acho que foi o último suspiro desse formato, assim, de ser o rádio um protagonista único dentro do cenário, assim, que foi justamente tu ter uma música tocando no rádio. Hoje ele continua sendo assim, mas tem outros... players que era muito sozinho, né? Era a chancela única. Não tinha mais ninguém, tu não tinha onde ouvir música eletrônica. Cara, eu falei isso hoje no cafezinho, a gente falou, eu não sei quem tinha entrado nesse assunto, e eu falei sobre, nas antigas, pra a banda explodir mesmo, a chancela, /Jabá, era tu no Faustão. Faustão, Jô, tá ligado? Programa Livre, todos os programas. Tu foi no Faustão, o cachê já triplicou, exato, tá ligado? Agora, velho, tu Spotify, meu parceiro, é uma alternativa, tá ligado? Tipo... E passou, agora... o rádio, né, ele se torna uma chancela de uma maneira diferente, né? Porque, tipo, o natural, o normal hoje é tu estar no Spotify. Sim. O diferente é tu tocar no rádio. Então ele continua sendo diferente hoje. Então, à medida que por mais que o Spotify, ou seja, qual for outro player, ele seja realmente democrático, todo mundo pode ir, pode ouvir e tudo mais, mas a grande massa, o grande hábito de consumo mesmo hoje ainda continua sendo rádio. Então assustador, ele mantém esse peso, assim, é maluco. Não, é assustador o quanto, agora voltando 1000 casinhas que a gente falou antes, assustador o quanto Fetter, Dico, Couto, aí volta mais umas casinhas, Mauro, tá ligado? São os caras que ajudaram a dar o rumo de quantas vidas /carreiras que estão hoje no mercado ainda, tá ligado? O Mick é comprovadamente um dos maiores DJs do Rio Grande do Sul do Brasil e do Brasil. DJ produtor, tá ligado? É um cara que foi ensinado pelo Dico. Tal qual eu fui ensinado pelo Dico e pelo Couto, sabe? Aí, muito da questão da produção musical, eu vim por tua causa e muito pelo que eu aprendi de sound design. Que aí depois eu levei pra produção. É muito louco pensar que, sabe, que tipo, as histórias vão se encaixando assim e tudo por consequência da base Fetter, Dico, Couto. A gente tá tem... Tonaim. A gente tem todos os lugares que... Eu penso que todos os lugares que a gente vai, assim, se tratando como... Se eu fosse trabalhar em técnico de informática, sei lá o que for, eu ia estar explorando algo, eu queria estar no melhor lugar, na melhor empresa, na empresa mais referência possível, porque ali tu cresce, ali tá os caras gigantes mesmo, sabe? Absorvendo o que esses caras têm de esponja. Não desmerecendo ninguém que tá em outro lugar. Mas realmente a estrutura demanda os melhores profissionais desses grandes centros, desses grandes veículos e tudo mais. Tu tá ali no meio, só de tu tá ali no meio, o teu passo ele duplica. Cada passo que tu dá é como se fosse 5. Eu comento assim, normalmente quando eu tô aí e eu participo de podcasts que me entrevistam, como é que tu começou? Por que tu acha que tu conseguiu? Eu falei, cara, eu posso ser o pior
cara do mundo. Eu tive o Tornaim me abrindo a porta, o Fetter me ensinando, depois de um tempo o Mauro Borba me ensinando, o Couto me ensinando, o Dico me ensinando, Porra, tá ligado? Não tem, o cara pode ser o pior do mundo, o cara vai dar um jeito de dar certo, tá ligado? Não tem, Deus deixando os pauzinhos pra poder a coisa dar certo. Agora, a tua questão da produção musical, depois assim, tá, beleza, consolidou como DJ, aí tu veio na questão da produção também. Tu buscou muito em cima do que tu fazia de sound designer? Sim, a minha base foi sempre sound designer, porque a base, a lógica meio que se conversa muito próximo, né? Muito. Mas foi em 2012 quando eu comecei a arriscar, assim, nas minhas primeiras produções, assim, que, tipo, daquilo lá não tenho nada hoje. Sério? Tipo assim, não saiu nada daquilo lá. E aí a produção, ela é algo muito desafiador. Pra quem... Eu nunca fiz curso de produção. As coisas que eu fiz foi, tipo, YouTube, falar com amigos que são produtores também. Também tem contato com caras muito gigantes também, né? Poderia ter feito, obviamente. Tive uma passagem pela IMEC em Curitiba, quando eu fui trabalhar lá na Jovem Pan, mas lá eu não era... Lá eu estava prestes a entrar de cabeça na produção musical, porque eu estava em casa, né? Mas lá eu dava aula de discotecagem. E, como fiquei lá 3, 4 meses, quando eu comecei a me organizar, acabei saindo de lá. Então, acabei não fazendo esse curso de produção. Mas acabei, enfim, estudando de outras maneiras. E foi em 2012 que eu comecei a me arriscar. Eu lembro ainda, hoje deve ter no meu Instagram lá. Pô, isso é legal de olhar, cara. Dá uma olhada lá que é legal de olhar as coisas mais veteras, assim, ver a história sendo criada ali. E foi maluco de ver, assim. Mas assim, eu demorei muito tempo pra eu começar a ver resultado naquilo que eu produzia. Mas quando tu começou a produzir, tu usava os mesmos softwares do sound design? Tipo, não. Vegas, tu usava sempre o Ableton, não sei se tu usava. Aí eu comecei já usando o Ableton. Ah, tá. Porque é para produção musical, especialmente, música eletrônica, beat, sync, toda aquela, né, métricazinha perfeita e tudo mais. Acho que o Ableton Live é um dos mais indicados, assim. Só os Karate, que é maluco, que usa ainda Mas funciona o Soundforge? Não, Puta, me fugiu o nome. Reaper? Não, o Fruit Loops, os guris... me fugiu o nome do programa que o... Aqui também, o Sarati produz muito antes de nós. Tá ligado? O Sarati não produz com o Reaper, uma coisa assim? Não, cara, me fugiu o nome. Porra, como é que pode esquecer o nome do programa? É que aí quando a gente vai fazer algum projeto junto, a gente tem que ficar exportando um pro outro, porque, sabe? Baixa, exporta em mídia, porque não tem como mexer. Agora, não vou lembrar o nome, cara. Mas também, o cara começa a mexer, ele nem olha. Tu vê ele produzindo assustador. Mas o cara não olha, ele fica assim, e realmente, é um software equivalente, fugiu o nome, cara. Mas a lógica dos softwares hoje de produção é basicamente a mesma. Se tu claro! Pode até demorar uma semaninha, 2 ali pra pegar a manha do outro, mas tipo, não tem muita coisa diferente. Olha eu buscando aqui os nomes, cara. Logic, porra. Logic, claro, da Apple. Porra, exatamente. Tá ligado? Trabalhei no Logic Foi o Logic que ele usa mesmo, não tenho quase certeza, cara. Mas a galera usa o FL também, né? O Cubase. Não, acho que ele usa assim o Logic. O Cubase, não lembro os dois. Agora, é porque assim, cada um tem essa maneira, mas bem que falou, no final todo mundo cai na mesma... mas lógica é mesmo. No mesmo formato. Agora, tu caiu pra qual estilo? Quando tu começou a tocar, tu ficou em... Cara, eu lembro que eu gostava muito de trance. Eu tu foi pras drogas mais pesadas. Os Tiesto, aquelas loucuras. Aí eu lembro que na época tinha... O Tiesto era, sei lá, top 2, 1, 3, máximo 3. O pior, nos piores cenários, ele era o número 3 do mundo, assim. E ele lançou algumas músicas, eu não lembro, I Will Hear, se não me engano, o nome daquela música. Eu cantando é maravilhoso, né? Mas enfim. Guardem esse momento. Exatamente. E aí ele lançou aquela música mexeu muito comigo, enfim, foi algo que... E como eu tava começando a entender, eu circulei por muitas coisas. Então eu circulei pelo eletro, pelo próprio trance, não um trance raiz mesmo, assim, mas era com elementos do trance, né? O Progressive House também, por muito tempo eu andei por esse estilo, né, que é o Progressive House, o Melodic mais recentemente, mas agora cara, tudo dentro da House Music me agrada demais, assim, eu prefiro... É óbvio que a gente acaba produzindo dentro de um estilo, de uma vertente, mas eu sou bem aberto para essas coisas. Hoje, as minhas últimas produções têm acabado saindo mais indie dance, nessas pegadas. Isso é engraçado, cara, porque quando o pessoal pede assim, faz um set, grava um set com as suas músicas, eu falei, cara, vai estar uma sopa de letrinha o negócio, tá ligado? Sim. Porque, pô, eu tive a época da EDM raiz pra caramba, pô, Electro House, pô, partiu pro Brazilian Bass uma época também, sim, sabe? Então só foi misturar tudo, cara, num set. Agora acho legal isso também. E é legal um cara que tem toda essa história, chancelar isso também, dizer, cara,
Tudo é música eletrônica, meu parceiro. Tudo é música Tá eletrônica, ligado? cara. Eu acho que cada estilo tem um papel dentro da música eletrônica, né? Os estilos mais acessíveis que a gente diz, que são mais, tem mais fácil penetração, é justamente para Claro. pegar o público maior, uma galera que de repente nunca ouviu falar de música eletrônica, dificilmente vai entrar, não estou dizendo que não entre, mas dificilmente, é mais fácil tu entrar para um som um pouco mais acessível, um pouco mais canção, né? Do que um som de pista, clube mesmo, assim. Então, tipo, as coisas elas se conversam. A roda, tu entra por um lado, tu circula dentro da música eletrônica, tu acha o teu nicho, onde tu gosta de estar, aquilo que tu gosta de consumir e tudo mais. Eventualmente, um dia, se tu sair, tu vai ter a porta de saída, vai curtir outras coisas, vai dar um tempo pras baladas, vai ter filho, vai ter família, Clássico. vai ser um cara mais velho e tudo mais, mas, cara... A música eletrônica, todos os estilos, eles têm um papel fundamental dentro dessa jornada de consumo de música e é fundamental para que o cenário continue sendo indo para frente, né? Passos Mas o teu largos. projeto eletrônico é Mick Silva. Mick Silva. Não tem Eu nada... tentei mudar uma vez, justamente por essas questões, como eu trabalhava no rádio e o meu som, ele não era um som de rádio. Sim, na pista, né? som popular. Na pista eu não fazia um som de rádio. Mas, pelo estar no rádio, a galera naturalmente linkava uma coisa com a outra e muitas vezes os contratantes ligavam, eu queria que tu fizesse o som O mic da rádio. aqui. E aí, putz, rolava toda uma explicação e tudo mais. E aí teve um momento que eu comecei a pensar, tá, mas se eu mudar o nome? Aí eu fiz a aventura de mudar o nome. Fica o Mick como o cara da rádio. Mick só comunicador. Tá, perfeito. E aí eu lembro que eu busquei lá, porque o meu nome é Mick Silva, né? Então, tipo, não tem um... é Silva. Entendeu? Não tem, é ponto, acabou, é Silva, é simples mesmo. E eu pensei, o que eu vou botar, né? Nunca tive apelido, nunca tive nada, assim, essas coisas. Aí eu fui lá no sobrenome da minha avó, que era Bacci, B-A-C-C-I. Eu achei bonito isso aqui, vou botar. Bate é bom. Aí assinei, lancei algumas músicas lá com esse nome, mas depois a música eletrônica amadureceu. Sei lá, uns 2, 3 anos depois, a música eletrônica amadureceu, o público, na verdade, amadureceu e conseguiu identificar e se ligar que por mais que eu estivesse dentro do rádio, eu poderia fazer muito bem. Até porque os programas de som música eletrônica diferente. também tomaram uma proporção, um protagonismo maior também nas rádios. Sim, Antes era o Sonic e o Sonic, acabou. exatamente. Tá ligado? Depois, não pô... só nas rádios, nas plataformas. mas se tu for ver, na Atlântida tem aqui 4 ou 5 programas eletrônicos, eu acho. Hoje tem um, então a Tele DJ. Não, 2, na verdade. E o My Club. E o My Club. E o My Club, mas não tem tem o do Ariel, que é pra funk, mas é de DJ também, são sets e tal. Então são 3 programas de DJs, Sim. Entendeu? E tu consegue nichar cada um, Perfeito. entendeu? Exatamente. Antes era, cara, e a própria Mix também, com o Festa Mix, que eu apresentava também de música eletrônica e tal, cada rádio tinha um grupo, antes era só o Sônica. Exato. Então pra desvincular aquele nome, assim, eu tentei fazer esse movimento também, assim, e é mais complicado, sabe? De ser o Pilhadeira, ser o projeto Capu da rádio, tocando música da rádio no palco, é uma rádio ao vivo praticamente, onde eu pedi música, eu vou tocar. Quer que eu toque Florentina, eu vou tocar. Sim. Agora o Capu, só que assim, é bem que falar, não precisa desvencilhar. Na época, eu julguei necessário fazer isso, mas depois, logo na sequência, assim, eu mudei, foi todo o trabalho de mudança. É quando parou de trabalhar... Tu cria a marca, o logo, tu cria site, né, enfim, tudo que precisa, e aí as coisas que tomaram outra direção. Eu lembro direitinho, quando começou a olhar, eu falei, que é esse cara aqui? Exatamente. Que porra é essa? Meu, esse cara tá copiando o Mick? Tá ligado? Esse cara tá... Agora, cara, como é que tu vê o produto rádio agora? Porque assim, a gente vive de rádio. A rádio a cada dia tem uma concorrência maior, sabe? De plataformas de streaming e de estações, onde antes era só uma plataforma que hospedava música. Agora estão criando o que a rádio cria, que é experiências. O próprio podcast é uma experiência de audiovisual, blá, blá, blá. Como é que tu vê que movimento que tu faz para continuar vivo dentro de uma rádio e que movimento que as rádios têm que fazer para continuar vivas, na tua opinião? Cara, o rádio tem uma palavra, uma frase, na verdade, que eu sempre ouvi desde que eu entrei no rádio, e pode ser até clichê falar isso, mas realmente o rádio é muito mágico, cara, porque eu fico pensando assim, tu fala para uma audiência enorme, agora eu tô falando de comunicador, né? Sim. Tu fala para uma audiência enorme, onde é uma conversa de uma via só tu falando. Tu não sabe para quem tá falando. Tu tá falando ao mesmo tempo para sei lá quantas mil pessoas.
todas estão te ouvindo a mesma coisa, a mesma frase, a mesma entonação, o mesmo jeito, a mesma gafe, tudo a mesma coisa. Mas a gafe é importante. E todo mundo vai absorver aquilo de uma maneira ímpar. Acho. Né? Então, aquilo vai tocar na pessoa de uma maneira diferente para cada um. Porque tu trabalha justamente com esses impulsos, né? De imaginação, de desejos e tudo mais. Então o rádio, para mim, ele se mantém mágico até hoje. Eu acho que a grande virtude do rádio é justamente isso. Ele se tornar tornar as coisas mágicas para quem está consumindo, tornar essa experiência de consumo mágica. Então, à medida que tu, como um comunicador, consegue entender essas coisas e tirar proveito disso, eu acredito que tem uma grande trajetória pela frente. E para o rádio da mesma maneira, né? Se ele perder esse propósito de tocar a vida das pessoas, seja com humor, seja com ajuda, seja com qualquer coisa, com a própria música de uma maneira diferenciada, uma proposta diferente, tudo mais, perdeu a razão de estar de pé, né? Mas se tu conseguir costurar todas essas coisas e pegar todos esses... é tudo abstrato. Total. Né? Não tem uma ferramentinha, uma coisa assim que tu usa. É tudo abstrato, é tudo dia. Às vezes tu acorda, tu tá tu tá numa energia diferente, tu consegue passar aquilo. Às vezes é mais difícil, porque tu não tá tão naquela energia, mas tu precisa ir ali. Tem que botar igual. Ninguém tem culpa dos teus problemas, tá? Todo mundo com os seus BO, né, meu? Então a gente tá ali para justamente fazer esse momento de entreter de alguma maneira a nossa audiência. Então eu acho que, não sei se o que eu penso do rádio é basicamente isso, cara. Cara, mas só que assim, e com relação às rádios em si, porque tu pegou uma época da rádio mais analógica, clássica. Sim. Meu, que era o cara da rádio, o cara falava, acabava a rádio, quer ouvir música, compra o CD ou liga pelo rádio, tá ligado? Ao mesmo tempo, hoje tu consegue ter essa questão de, velho, pra ti foi muito difícil ser o comunicador que também teve que trabalhar com rede social, que também tem que trabalhar com vídeo, porque tu era um locutor de rádio. Sim. Depois tu virou um comunicador 360, onde tu foi trabalhar com todos os tipos de exposição em veículos, tá ligado? Pra ti foi difícil? Foi. Eu acho que toda coisa nova, se tu não tem familiaridade, se não vem de berço, sei lá, alguma coisa que tu, né, cresceu fazendo, é algo desafiador. Eu posso falar de ti também, porque tu acha que da mesma época que eu vim, a gente se tornou comunicador e aprendeu a ser influencer. Hoje não, hoje é muito mais comum tu já ser influencer, já ter essa habilidade, e seria talvez um pouco mais desafiador tu se tornar um comunicador também. Mas são coisas muito comuns para qualquer lado, assim, cara, para qualquer coisa, do meu ponto de vista, assim. Eu demorei bastante para eu começar a entender, assim, o desafio, aquela coisa de postar com constância e tudo mais. Olha, eu vou te contar, cara, tem dias que é noite. Não, tem dias assim que tipo, porra, cara, o que dá uma a minha sorte é que eu comecei a fazer TV junto. Justo. Né? Eu comecei a fazer rádio, na verdade, primeiro TV. Eu comecei a fazer primeiro TV Kazuca na TV Com, saudosa e finada TV Com, pra depois de uns 6 meses, 8 meses, aí o Gerson me chamar pra fazer rádio. Porque aí foi que o Jored saiu, você lembra? Antes que ele fazer TV, tinha um projeto muito legal disso. Então, ao mesmo tempo, assim, não foi tão doloroso levar a questão do vídeo pra minha comunicação em si, porque eu já tinha algum formato disso. Agora, cara, eu lembro direitinho que o meu primeiro post no Instagram da minha vida foi no Sônica. Sério mesmo? Pô, vou ter que dar o post número 1 dos meus... Quantos posts eu tenho? Deixa eu ver aqui no meu Instagram. Quantos eu tenho? 25 milhões Cara, de eu tenho 7.761 posts. Cara, pra tu ter noção, a gente deve ter entrado no Instagram na mesma época. Acho que mesmo dia, daqui a pouco, velho. Porque foi uma febre, todo mundo no mundo falando sobre isso. E tinha que ter convites, lembra? Era mesmo? Tinha que ter ou era pro Facebook o convite, não lembro. Eu não lembro também. Aí eu lembro que eu tava no estúdio, tava eu, tu, o Dico e acho que Cara, quem era, velho? Eu lembro direitinho que eu entrei, cadastrei e fiz uma foto da CDJ. Que massa. Da CDJ que tinha aquela acho que era 800 que tinha no estúdio, não lembro? 800. 800. Uma cinza, assim, eu fiz uma foto e postei. É a primeira foto do Instagram, durante o Sônica. Eu lembro que a minha primeira foi na sacada de casa, assim. Paisagem. Umas árvores, assim. Tinha uns filtros bosta. O cara botava assim, os negócios. Mas era luxo aquilo. Pô, não, por quê? Porque era uma foto mais style. Tu baixava antigamente os aplicativos que faziam filtrinho, já vinha o filtrinho pronto ali, sabe? Agora, cara, com relação, voltando mais uma casinha com relação ao DJ, o que tu tá... Tu tem uma residência, tu tá tocando mais produção, tá tocando mais em clube, como é que tá a tua estrutura de DJ hoje? Hoje eu não tenho residência, hoje eu tô mais produzindo música, na verdade.
até na última semana saiu uma música chamada Can You Feel It, pela Synth Records, que é uma label de indie dance brasileira, do Mal Maioli e do Vasconcelos também, que é de São Paulo, e o Mimachine, o Gabriel. São DJs e produtores mega envolvidos nesse projeto da Synth. Foi um VA com outros artistas brasileiros também, então foi muito legal. Até recomendo que quem tiver a fim de ouvir um indie dance legal, vai ali, tá perfumando bem legal esse VA. Tá no meu @ ali também, pode achar rapidinho. Mas não tenho residência não, cara. Eu tenho nos últimos 2 anos me dedicado bastante à produção. Então tenho meio que tipo entrado de cabeça, fechado todas as janelas de casa. Que legal isso. E produzindo, porque eu pensei, chegou num momento assim, cara... É uma cachaça muito desgraçada. Porque eu vinha produzindo, produzia, não conseguia finalizar uma música, não ficava do jeito que eu queria, aí largava, ficava meses sem tocar naquilo, sabe aquela coisa assim, tipo, meu Deus do céu, não tá saindo do jeito que eu queria, vou deixar de lado. Chegou um momento que assim, cara, ou eu vou produzir música, ou eu largo desse negócio. Então, tipo, eu dei a minha última chance, assim, cara, vou ter que produzir. Eu baixei a cabeça, enquanto não sair alguma coisa aqui que me agrade, que faça sentido, né? Porque nada mais é do que tu transformar aquilo que tu tem em mente, que é, enfim, as tuas ideias, a tua arte, por algo que não é nem físico, mas é o mais próximo de físico, que é a materialização de uma música. Sim, tu executar em algum lugar, a concepção de uma eternizar ela em algum canto. Exatamente, tu gerar aqueles sentimentos através da música. Então, tipo, pensei, cara, ou eu faço isso, ou eu vou chegar lá nos meus 50, 60 anos e vou olhar pra trás assim, cara... Frustrado pra caramba. Eu sempre pensei por esse lado, assim, né? Então, tipo, cara, eu preciso... É agora ou nunca. Sim. Então, tipo, tô produzindo, já tem coisa... Esse ano de 2025 tá sendo muito legal. Eu vi uns vídeos teus com o Junk Daniels, né, com o Vini, e falei, pô, tá sendo coisa boa aí, ó. A gente fez 3 músicas agora, nesse mês de março, ainda não tem data de lançamento, a gente tá em contato com algumas labels e tal, mas eu espero que logo, logo a gente possa mostrar. É muito foda, cara. Pensar na qualidade humana que a gente tem de produtores no Rio Grande do Sul é uma coisa assustadora. E não no Rio Grande do Sul, pessoas que são daqui, mas que já estão correndo o mundo inteiro, o planeta inteiro, o Brasil todo. Agora, uma coisa que eu perguntei pro Vini, perguntei pro Sarati, que dava pra ti também. Tu é instrumentista? Eu tocava quando criança, eu toquei na igreja quando criança. Comecei a tocar com 6 anos, mais ou menos. Minha família sempre foi da igreja, eu ia com meus pais e tudo mais, e me envolvia naquela questão de músicas. Aí eu gostava muito de bateria. Uma vez eu morri por estar ao lado de uma bateria. Um baquetaço no olho? Não foi nem isso, foi pior do que isso, cara. Imagina a cerimônia lá acontecendo, e eu, criancinha, sei lá, devia ter uns 4 anos, talvez, escoradinho assim, com as mãos pra trás, assim, atrás do baterista, só olhando, eu me vidrava na bateria, assim, eu ficava alucinado com aquilo. E aí aconteceu que eu achei uma corda de guitarra. Achei uma corda de guitarra que arrebentou, caiu no chão, o guitarrista deve ter jogado assim, depois eu junto e tal, no meio da função. E eu fiquei com a cordinha assim, brincando, mexendo na mão e olhando pra bateria assim. E cara, dali a pouco a cordinha entra numa tomada que tinha atrás de mim. Foi só um estouro. Virou assim, Super Choque? Pô! E eu não sei como eu não grudei naquilo ali. Eu sei que deu um estouro, todo mundo parou a cerimônia, todo mundo, meu Deus, o que aconteceu? Não sei o que, daí eu fui tirado dali e tudo mais. Aí mais tarde... Até esse dia o Mick tinha cabelo, depois desse dia já foi-se o cabelo do Mick Silva. Exato, ali começou a cair. Que loucura, mano. Enfim, aí depois naturalmente, isso não me tirou, não me deixou com medo da bateria. Sim, não tirou tesão pelo instrumento. Eu queria ficar ali, e daí o baterista ali já começou ali a me dar as baquetas, aquela função, e eu comecei a aprender. Depois, mais tarde, na adolescência, eu fiz aula de piano, mas também não me considero um pianista. O que hoje me ajuda muito isso aí, porque eu acabo tendo um pouco mais de facilidade. Isso aí que eu queria chegar. Tu acha que hoje é mais importante pro cara que quer entrar na produção musical? Perguntei isso pro Sarati, ele deu uma resposta muito interessante também. Ser mais especialista na questão instrumental ou na questão de tu quer fazer um som hoje? Aí é uma coisa relativamente nova, né? Tá. Eu diria que se tivesse que pensar em música, eu tentaria ir pelo lado de instrumentista, talvez. Harmônico. Pelo menos assim, não estou dizendo que tu tem que tocar alguma coisa para tu produzir. Muito pelo contrário. Mas para trabalhar com inteligência artificial, tu precisa saber de prompt, tu precisa saber transformar isso.
porque às vezes tu bota ali, tem muitas IAs muito interessantes, assim, muito promissoras, inclusive, e que eu acredito que um dia vão ser muito mais evoluídas do que estão hoje, sem dúvida alguma. Mas se tu não souber colocar ali, transformar isso aqui para aquilo que tu ali. quer, talvez vai ser um pouco mais difícil. E quando tu sabe trabalhar com harmonias, com a parte de dinâmica da música, que isso mexe muito com as emoções, mexe muito com as intenções, com aquilo que tu quer realmente transportar para a pista e tudo mais, eu acho que aí, por mais que tu saiba bastante de prompt, tu vai dar vai ser um pouco mais difícil, assim, sabe? Não impossível, Sim. mas vai ser um pouco mais difícil. Porque então, tipo assim, se tivesse que escolher hoje, eu iria pro lado tipo assim, de entender um pouquinho mais, nem que seja de uma maneira mais genérica, como que funciona essas lógicas de música, de instrumentos, de estilos, de misturas e tudo. Mas tu considera essencial para um DJ ter uma carreira de sucesso hoje ser produtor? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que tem alguns DJs que são, que eu acredito, pelo menos até hoje, eu não vi eles se movimentando em questões de produção, mas que são excelentes DJs, que fazem um trabalho sensacional, né, em relação à parte de curadoria musical, sabem como comando de pista, conduzir uma pista. Eu acho que isso é mágico demais. Porque eu acho que é tudo uma mistura, é tudo uma equalização das coisas, sabe? Porque se tu tem muita técnica, produz um monte de música, lança música todo dia e tu bota na frente de uma pista, o cara não sabe, não adianta nada. Não bate na galera, não adianta. Não consegue cativar e tudo mais. Ao contrário, eu prefiro continuar sendo um cara muito bom curador, entendedor da pista e ler todos os feelings, os sentimentos que estão ali envolvidos naquele momento, do que eu ser um puta mega produtor e não conseguir fazer isso na pista, sabe? Então, para mim, hoje é muito importante ter essa curadoria, mas eu acho que a médio e longo prazo, para quem pensa grande, para quem quer realmente se posicionar e consolidar e ter reconhecimento dentro desse mercado, é super importante ter músicas próprias lançadas, boas, né, de preferência. Senhoras e senhores, por mim eu ficava mais 42 minutos aqui, mas, né, nosso tempo é curto, essa época é grande, eu tenho que te perguntar, cara, onde é que eu te acho? Omik Silva. O-M-I-K Silva. M-I-K Silva. O-M-I-K Silva. Muita gente me chama de Omik. É que nem o Capu, né? Ah, estou aqui com o Capu. O Capu, não, exatamente. Tá aqui com o Capu. Com o Capu. Eu só não botei Mik Silva porque já tinha lá uma pessoa que eu nem lembro de onde que é, enfim, que já não postava há muitos anos. Mas o meu caos, né, cara? O meu era Capu ATL. Lembra? TL, sim. Todos nós éramos tinha ATL, né, cara? Era minha cadela, todo mundo tinha que ter ATL no final. Aí quando eu fui pra Mix, não, eu fui pra SPT, perdão. Tive que tirar o ATL, obviamente. E aí tem um desgraçado, se estiver vendo agora, tem um desgraçado japonês cretino, que é um japonês que postou uma vez. Tipo o meu. Uma vez. O nome da pessoa... Há 20 anos atrás, lá, quanto tempo é Micaela, uma coisa assim. Tipo assim, aí botou Mik Silva. Micaela Silva, inclusive. E não posta. E tipo, postou uma, duas coisas lá, não sei se hoje ainda E é o mesmo corno que fez Facebook, Instagram, na época, tudo que tu podia, tá ligado? Normal. Aí, resumindo, virou o André Capu por isso. Mas é isso aí, é o Omik Silva, bem fácil, O-M-I-K Silva. E no ar na rádio? Atualmente das 3 às 15 para 6 da tarde. No programa... Tá vazando às 3, a Telepop Rock às 5 e aí eu entrego por quase nada às 15 para 6. E às 11 à meia-noite de segunda a sexta, muito importante falar. O mais legal de todos, que eu vou confessar aqui, que eu, né, fico ouvindo, depois eu consigo ver na plataforma digital, é só ouvir mesmo. Esse é legal também. É uma proposta diferente do My Club. Esse é legal também. Porque ele não é mixado, né? É um programa de música eletrônica, versões rádio, para deixar realmente o programa mais dinâmico, para deixar o programa um pouco mais fácil de ouvir para todo mundo. Não é um set. Até porque eu não teria vida, né? Se tivesse que fazer um set todo dia de 1 hora. Sei bem, meu parceiro. Eu fiquei 8 anos fazendo programa de música eletrônica na Mix. 2 horas por sexta, 2 horas por sábado e 7 dias diferentes. Exatamente. E com um breakzinho de 5 minutos só. Eita. Então, lenha ali. E depois já show ainda por cima, tá ligado? Meu irmão, muito obrigado. Obrigado por tudo, né, que tu faz pela galera. Tamo junto. Pela galera do som, porque realmente muita da galera que hoje toca é por consequência do Mick, do Dico, do Couto, da galera que realmente começou a função ali. Muitos aprenderam a tocar por eles também. Então é muito legal poder trocar essa ideia com a galera por aqui também. Combinado, seus lindos? Tô ficando por aqui, tô de volta quarta-feira que vem com mais um episódio do Feed Podcast. Já sabe, né, cara? Tá aqui no canal, por favor, vai aqui embaixo, clica no se inscrever, compartilha com todo mundo, curte música, curte rádio, curte Atlântida, curte tudo que é lugar, vai também compartilhar com a tua galera este episódio de hoje. Combinado? Até quarta-feira. Falou aí.